E aí pessoal, tudo bom? Sou o Júnior Costa, diretor de arte do Bolha Game Studio. Eu tô aqui hoje, a ideia é antes de entrar nos nossos conteúdos, né, iniciar nosso processo de fazer conteúdo sobre como que é esse desenvolvimento de arte, como que é o meu processo de desenvolvimento de arte para jogos 2D e entrar numa conversa um pouco mais técnica. Eu queria falar um pouco sobre o processo de iniciação, assim, acho que um pouco das nossas perspectivas de como começamos nesse mundo indie, como foi pra gente desenvolver essa maturidade para entender isso como um negócio. Acho que conversava um pouco mais sobre o lado de fora de gerir um projeto, sabe, um pouco mais pensando ainda como um artista que cuida desse projeto, mas como um artista que cuida desse projeto que ele é autoral, então logo a gente precisa de uma responsabilidade mais voltada para um âmbito mercadológico, né? Então saindo um pouco do processo prático e entrando um pouco nesse lugar de rever essas questões que também são super importantes sobre negócio. Então vamos lá, assim, acho que a primeira parte aqui que eu queria, junto dessa apresentação que eu tenho aqui, é conversar com vocês um pouco sobre essa perspectiva, assim, na hora de planejar projetos, de entender que eu quero trabalhar com jogos, mas entender os caminhos que eu tenho, né? Sabendo que se eu quero ser um artista de jogos para mundo indie, se eu quero ser um artista de jogos para jogos AA, para jogos AAA ou para jogos mobile, enfim, eu tô pensando ainda como um artista 2D, mas um artista 3D. São infinitos caminhos, infinitas ramificações. Eu acho que sempre começa um pouco sobre entender quais são os seus caminhos, quais são suas ambições. E eu acho que começa muito por aí, né? No mundo dos jogos, entender essas diferenças de mercado. O mercado mobile tem sido cada vez mais significante, né? Já que a acessibilidade para jogos mobile e para terem celular aumentou muito nos últimos anos, então cada vez mais jogos mobile tomam uma parcela significativa de mercado, né? E crescem muito mais, assim, apesar que eles não se disputam diretamente. Mobile representa algo muito massivo dentro do mundo dos jogos, né? E aí quando você vai pensar, putz, eu quero trabalhar para grandes estúdios, para grandes publishers, para grandes marcas, né? No mundo dos jogos, queria fazer jogos, queria fazer um God of War, queria fazer um Call of Duty e trabalhar nessa perspectiva AAA. Aí a gente tem um caminho que é muito diferente para quem quer fazer projetos autônomos, que quer fazer projetos autorais, quem quer trabalhar com indie. Então acho que foi por isso que eu queria conversar um pouco, assim, acho que sobre quais são as possibilidades dessa área, assim, se eu quero ser um artista 2D, se eu quero ser um artista 3D. Eu acho que são tudo muito importantes na hora de você planejar esse começo de carreira, porque esses primeiros passos, eles são os mais difíceis, mas também os mais legais, né? Que eu acho que te permite você sonhar, que permite você colocar a sua perspectiva lá na frente, você idealizar o que você quer ser, onde você quer chegar. Eu acho que é muito importante você ter essa visão clara, assim, dos caminhos e das possibilidades para você poder almejar coisas que são alcançáveis e, obviamente, não se frustrar, mas também facilitar o caminho até você alcançar essas coisas, né? E aí eu acho que, assim, dentro das coisas que você pode pensar, né? O processo de 2D ou 3D, eu quero trabalhar com Unity, Unreal ou outra engine, eu quero trabalhar com arte ou programação, eu quero trabalhar arte e programação como um tech artist. Então você tem entender os seus gostos, entender os seus caminhos, entender o que é melhor para você, né? E eu acho que outra coisa que eu coloco e que para mim é muito importante, né, que eu pontuei, é a questão sempre de acessibilidade, né? O quão acessível é você fazer parte desse mercado. E eu acho que sempre é um apontamento bem delicado, né? Porque a gente sabe que não é acessível em muitas instâncias videogame. Consumir videogame é muito caro, parece que cada vez mais fica mais caro, né? Quando você principalmente pensa em consoles, em AAA. Então não é um mercado acessível, computadores high-tech não são acessíveis, mas existem caminhos que contornam esses distúrbios de acessibilidade, então não é de tudo perdido para quem acha que problema financeiro é o que resolve. Eu acho que existe sim, é necessário falar que existe sim esses entraves,
mas muitas vezes os caminhos iniciais, eles são mais fáceis, existem formas de contornar, né? Então, mesmo que eu tenha uma idealização de uma carreira que exige eu ter um belíssimo de computador, ou um equipamento X ou Y que são super caros, um programa, um software que vai me custar X ou Y que também vai ser super caro. Tem maneiras de começar que independem desses lugares, que eu acho que já é importante você ter, mas você entender que você vai precisar desse tipo de equipamento, você vai precisar desse tipo de software. Então, acho que é uma pesquisa que é super válida de se fazer, para também definir seus caminhos, definir maneiras de começar e ir contornando esses problemas de acessibilidade a algumas coisas que vão acontecer. Eu acho que para a grande maioria das pessoas, assim como aconteceu para mim, como vai acontecer para várias outras pessoas, especialmente no Brasil, né? E eu acho que aqui é interessante quando a gente pensa em onde começar, fazer esse cálculo de acessibilidade. Acho que é o que eu estava falando, acho que entender quais são as suas limitações, sejam técnicas ou financeiras hoje, para você saber por onde eu começo, o que eu me disponho. Se eu estou pensando, por exemplo, em trabalhar com um determinado tipo de jogo, qual que é a maneira que eu vou me apresentar ao mercado, sabe? Se eu quero trabalhar com AAA, eu acho que é mais interessante eu ter um caminho mais tradicional, de procurar curso, procurar graduação. Se eu vou fazer um trabalho autônomo, é mais importante que eu tenha portfólio, que eu tenha volume de trabalho, que eu tenha qualificação de prática. Então, são maneiras de você planejar esse começo de carreira. Então, assim, sempre é muito importante pensar para onde você quer chegar, para você definir essas estratégias. Então, se, por exemplo, eu quero fazer um jogo indie, eu quero ser um trabalho autoral, ou eu quero trabalhar com estúdios pequenos, minha ideia vai ser muito mais, talvez, colaborativa, de construção de comunidade, em trabalhar, sei lá, game jams, encontrar pessoas para formar projetos, para trabalhar em projetos, criar experiência, uma expertise mais generalista, porque eu vou trabalhar em projetos pequenos. Se eu quero trabalhar em projetos grandes, então, eu vou ter que me especializar numa vertente específica. Então, eu vou ser artista 2D de VFX, que é específico para X coisa, então logo, eu vou me especializar nisso, porque é uma demanda de mercado para isso, e aí eu vou olhar para isso com esse carinho, para que eu seja essa pessoa, para que eu tenha esse espaço no mercado, que é diferente dessa visão mais generalista. Por isso que é muito importante montar protótipo quando você está pensando numa versão mais generalista, como também é importante montar portfólio para se você estiver pensando em se especializar para trabalhar em mercados maiores, né? Uma coisa que eu falo que é sempre muito importante, eu acho que hoje é muito interessante você olhar a perspectiva de cursos e graduações e aprendizados. Eu acho que na internet, de maneira gratuita, no YouTube, tem muita coisa interessante que dá para você se orientar não só por esses caminhos, por onde começar, mas as coisas mais técnicas, de como mexer em Unity, de como fazer X ou Y dentro de software, ou, enfim, fazer jogos de maneira geral. Acho que para todas as profissões, né, para todas as especialidades técnicas, você vai achar tipo de conteúdo na internet. Mas eu acho que é muito importante, principalmente quando você está pensando em jogos indies, sempre trabalhar com essa escala, sabe, com as escalas correspondentes à sua expectativa hoje, assim, as escalas correspondentes às suas especializações técnicas hoje. Isso quer dizer que eu vou começar o meu primeiro projeto, ele tem que ser correspondente à sua habilidade hoje de um primeiro projeto. Não adianta você projetar, né, um GTA brasileiro, né, o famoso, e se isso não corresponde à sua capacidade técnica hoje, se você não corresponde a um estúdio de Rockstar para falar que você tem essa desenvoltura para fazer um GTA, né? Eu brinco com o GTA, não estou dizendo que tem um demérito em fazer isso, mas é que é isso, a gente não pode... E a gente cometeu muito esse erro, assim, se você subestimar o quanto que é a dificuldade de fazer um grande projeto, de lançar um jogo, de custear isso por muito tempo. Então, o interessante, principalmente quando você está pensando nessa perspectiva índia, é sempre estar fazendo esses pequenos projetos. Então, pega, começa, faz, termina, lança e vai pro próximo, e aí aumenta aos poucos, conforme a sua capacidade técnica vai aumentando, conforme a sua qualificação vai aumentando, e tudo isso faz parte, né, gradualmente desse processo de se desenvolver tanto quanto profissional, como desenvolver seu próprio estúdio, como desenvolver seu projeto, sua capacidade técnica.
enfim, acho que tudo isso tá dentro desse ramo, né? E eu acho que outra coisa que eu acho muito importante, que existe um esmero estético que tem que ser atribuído aqui para você poder vender o seu jogo não só para B2C, né, para o seu cliente, mas para B2B, que todos os processos de desenvolvimento, se você está falando de projetos autônomos e indies, você vai ter que vender seu jogo para parceiros, você vai ter que vender seus jogos para publisher, vai ter que vender seu jogo para Microsoft, para Nintendo, vai poder publicar na página deles, né, na loja deles, no videogame deles. Então isso também é um processo super, ultra importante e que passa para isso, como um projeto de jogo indie, passa para procurar investimento. E investimento você pode vir de publisher ou pode vir de projetos culturais, né? Que nem a gente é contemplado pelo PROAC do Estado de São Paulo, né? Da Secretaria Cultural do Estado de São Paulo. Então são maneiras de você conseguir financiamento, para você conseguir angariar fundo para você desenvolver esse projeto. Então esses são pensamentos que você tem que ter para alcançar esses caminhos, né, essas alternativas para poder viver disso, né? Poder viver fazendo jogos. Então o caminho ideal sempre seria começar com projetos pequenos, você lança, você começa a ganhar dinheiro com isso, você começa a ganhar algum tipo de fundo, você começa a ver como que é o processo completo de desenvolvimento, começa a pensar em projetos maiores, aí você começa a vender isso para publishers, você começa a pensar em projetos culturais para ganhar dinheiro, e você vai aumentando, né, essa sua ramificação de possibilidades, assim, de como viver disso, né? E aí aqui é aquilo que eu tô falando, assim, que existe essa diferença de você vender seu jogo na Steam, como você vender os seus jogos para consoles, porque para consoles você vai passar por uma burocracia para você poder ser aprovado muito maior do que na Steam. Então também é algo que você tem que ter engatilhado, né? Esse apelo estético, que não é o que sabe que vai, né, num lugar mais de desenvolver essa questão de construir um pitch, uma apresentação, né? Aqui a gente vai falar sobre isso, desenvolver seu pitch e uma apresentação, colocar os diferenciais e entender o seu jogo como um processo mais mercadológico, um olhar mais comercial, não só para o produto final, né? Não só enquanto produto final para o jogador, mas como um produto de valor financeiro para um parceiro. Então, o que é o meu jogo enquanto valor mercadológico para a Microsoft, para que ela coloque meu jogo dentro do Game Pass, para que ela coloque meu jogo dentro do Xbox, né? A própria Xbox, por exemplo, tem programas de financiamento de porte. Então, por que a Xbox tem que financiar eu para poder fazer um porte? Né? Porque o meu jogo vai ter X coisa, e essa dinâmica de construir esse pitch, essa apresentação, também vai muito desse processo de aprender a viver e ter esses olhares mais técnicos e mercadológicos do seu jogo, né? A gente fala sobre USPs, que são os Unique Selling Points, né? Que é muito disso, você olhar o seu jogo como um aspecto comercial, entender por que ele é diferencial, né? Por que ele é único, por que ele tem esses pontos únicos de venda, né? E aí, no final das contas, a gente pode chegar em processos que vão fechar negócio antes mesmo de um jogo lançado, né? E aí é o tipo de parceria que se faz com o publisher, que é muito importante para jogos indies, que quando você consegue ter um projeto angariado, você já tem algo apresentado para uma publisher, ela se interessa, vocês vão fechar negócio, existe um compromisso a partir dali que vai entrar tanto um funding para desenvolvimento desse jogo, né? No sentido de que eles vão te dar um dinheiro, né, para o jogo ser feito, tal qual eles vão desenvolver, por exemplo, o marketing, eles vão fazer um QA, eles vão fazer uma portabilidade, uma localização. Então existem certas coisas que você vai negociar, tanto com uma publisher direto que vai fazer tudo isso, ou com vários parceiros separadamente, e aí você tem que ter sempre esse olhar que isso vai ocupar muito da sua vida enquanto um artista independente, né, do mundo indie, porque isso aqui vai ocupar o seu dia a dia, se você estiver fazendo um projeto seu, um projeto autoral, porque isso é parte do projeto, né? Você pagar essas contas, você viver dele, para você poder vender ele, para ele poder se concretizar. Então vai ser parte do seu dia a dia, por mais que não tenha a ver essa correspondência com a prática, com a arte, com a criatividade. Infelizmente, isso é parte do nosso dia a dia.
Então a gente vai ter que sempre ficar pensando nessas possibilidades, nessas parcerias, nessas junções de negócio, e com essa cabeça de que no final das contas a gente tem que tomar um cuidado também, né? Porque como tudo na vida também é um mercado que vão ter coisas que não são legais, vão ter possibilidades de mercado que não são boas, e a gente também tem que estar procurando essas alternativas para a gente conseguir seguir o nosso projeto, né? E uma das coisas super interessantes que a gente adora fazer, eu acho que faz parte também disso, é trazer as pessoas para próximo, né? Divulgar tudo isso, trazer vocês para fazer parte desse nosso processo. Assim como eu sempre falo para as pessoas que vão conhecer também façam isso, não só façam comunidades próprias, como abracem comunidades de outros, procurem ajuda, falem, troquem ideia. O mercado brasileiro, ele é super aberto para esse tipo de conversa, então é super legal você ter essa dinâmica, né, de não só se posicionar como marca, não só criar conteúdo, fazer vídeos para angariar pessoas e naturalmente, eventualmente vender o seu game, mas também para você criar as comunidades mesmo, pessoas que te ajudam nesse processo, pessoas que vão te dar dicas, ou outros devs que vão estar ali próximos para você, para te ajudarem, enfim. Tem uma série de coisas que podem ser super úteis quando o aspecto é desenvolver esse senso de comunidade, especialmente no Brasil, que as pessoas são verdadeiramente abertas a se ajudar, né? E eu acho que é um pouco disso, gente, é o que eu queria falar, tá? Mais aí, aqui tem o QR Code que vai para nossos links, para nossas redes sociais. Eu acho que eu vou convidar vocês para entrar no nosso Discord e acompanhar as aulas que vão estar saindo aí de toda a nossa equipe, de pessoas que vão estar aí realmente dedicadas a querer ajudar vocês, a tentar compartilhar um pouco do nosso processo. Lógico, ninguém aqui é dono da verdade, a gente está aqui não para falar o que é certo e o que é errado, ninguém aqui é professor, mas a ideia é que a gente passe para vocês um pouco como que é o nosso dia a dia, um pouco como que é a nossa percepção, como é que é um pouco das nossas capacitações técnicas, do nosso sistema de trabalho, para que talvez isso inspire vocês a fazerem o jeito de vocês, para que vocês inspirem vocês a desenvolverem o jeito de vocês, enfim, que possa ajudar vocês em alguma coisa, pra gente já seria super bom. Feito? E aí qualquer dúvida também, qualquer sugestão, qualquer coisa, a gente fica disponível lá no grupo do Discord pra gente poder conversar, pra gente poder ajudar se puder, se a gente poder trocar essas figurinhas, que eu acho que também é parte super importante do processo. Feito, gente? Obrigado pela atenção, gente. Acompanhem aí todo mundo aí que vai estar fazendo esses vídeos. Espero que ajude vocês aí a serem uns devs incríveis. Tchau, tchau. Até mais.